Olá, galera do segundo ano, espero que todas e todos estejam bem. Hoje vamos dar prosseguimento na disciplina de Sociologia ao capítulo 7, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos, tá certo? Conhecendo alguns autores que provavelmente, se não viram, ainda vão ver na filosofia, mas que têm repercussões importantes para a Sociologia. Então, vou diminuir aqui a minha câmera para que a gente possa dar prosseguimento à aula. Vou colocar aqui no cantinho, tá? E vamos iniciar a nossa apresentação, tá bom? Trazendo ainda essa imagem maravilhosa da Anita Malfatti, né? Marinha, casebre, pescador, ilustrando a nossa apresentação. Então, gente, vamos avançar um pouquinho sobre a teoria democrática moderna. A gente viu na aula passada vários conceitos de democracia, e hoje a gente vai avançar, né? Vamos ver a teoria democrática moderna, que advém ali lá do século XVI, tá certo? Surgindo a ideia de autonomia do indivíduo. O indivíduo agora passaria a ser um sujeito, né? Onde a liberdade era o que valeria, não é isso? Então, essa ideia de autonomia, ela deu origem ao individualismo e ao liberalismo político, que garantia os direitos individuais da pessoa, né? Se antes a democracia, ali na Grécia, por exemplo, estava ligada à ideia de igualdade, na nova versão, aqui no século XVI, passou a se relacionar primordialmente com a ideia de liberdade. Então, democracia tinha a ver também com liberdade. Segundo os ideais liberais, não é isso? O principal dilema político fundamentava-se na limitação do poder do soberano, que não permitia a nossa liberdade, o soberano exercia um poder sobre a gente, né? E na ampliação das liberdades individuais. Então, os ideais liberais têm a ver com isso, né? Com a ampliação das nossas liberdades individuais e com o direito à propriedade material, né? E a defender-se judicialmente. Porque quando a gente vivia, né, numa monarquia soberana, nós não tínhamos direito de nos defender judicialmente, né? De ter direito a direitos, não é isso? Então a gente estava submetido ao poder do monarca. E aí esse conhecimento liberal, ele veio trazer essas questões. E aí a gente traz aqui esse inglês chamado Thomas Hobbes, em que ele vai dizer que o homem é lobo do homem em guerra de todos contra todos. Vocês acham, gente, que se nós não tivéssemos lei, ia valer a lei do mais forte, a gente acabaria se engalfinhando, se matando para ter aquilo que a gente deseja? Esse era um argumento do Thomas Hobbes, que era importante ter a figura do Estado, né, que pudesse segurar os nossos ímpetos, a nossa violência, tá? Então, ele vai dizer que os homens, quando em estado de natureza, né, tendem a agir pela força e pela violência, tá? Então, isso acabava provocando guerra, né, porque a gente desejava as nossas coisas, e a gente acabava guerreando para alcançar esses objetivos, tá? Então, para que haja uma disciplina entre a gente, para garantir um bem-estar, é necessário firmar um contrato social, que seria regulado ainda por um monarca, mas esse monarca, esse soberano, ele representaria a vontade do povo, né, o desejo do povo, e cuidaria para que a gente não se engalfinhasse, né, não se matasse na base do tapa, não é isso? Esse poder absoluto, no entanto, não se justifica pelas teorias do direito divino. Então, os reis não teriam o direito divino, mas ele teria os direitos transferidos dos indivíduos, né? Então, os indivíduos é que transferiam esse direito, não era Deus que dava o direito divino aos reis, mas o povo que dava aos reis, né? E em nome desse contrato social que o poder deve ser exercido, e não para a realização da vontade pessoal do governante, né, do monarca, no caso aqui de Thomas Hobbes. Tá? E aí também, na sequência, vem outro inglês chamado John Locke, onde ele vai dizer que onde não há lei, não há liberdade. Então, para que a gente tenha liberdade, é importante que tenha as leis, tá certo? Ele vai dizer que o poder soberano deve permanecer nas mãos dos cidadãos, tá? Não deve ser entregue a um terceiro, né? Que são os melhores juízes de seus próprios interesses. Então, nós, cidadãos, é que somos os melhores juízes dos nossos próprios interesses. Cabe ao governante, né, retribuir a delegação de poderes, né, esses poderes que a gente dá para ele, garantindo para todo mundo os direitos individuais de segurança jurídica, né, aquilo que a gente tinha dito no começo, e da propriedade privada. Né, a gente ter o nosso direito à propriedade privada resguardado, né, por essas leis, tá certo? Então, para Locke, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas, democráticas e das leis, tá? A maioria. E que deve valer para todos, tá? Por isso que se elaboram as leis, né? E
escolhe os representantes, o povo escolhe seus representantes. Então, John Locke, ele é um representante, ele é um teórico da democracia representativa. Tá? Nós escolheríamos os nossos legisladores, os nossos representantes, tá? Mas tudo baseado e amparado na lei. E aí vem esse francês, Jean-Jacques Rousseau, onde vai dizer que uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Interessante esse pensamento do Rousseau, né? Então, é difícil ter uma democracia quando você tem pessoas submetidas às outras, pessoas dependentes, né, de outras pessoas. Então, é difícil pensar uma democracia, uma liberdade nesse sentido. Tá? Então, ele vai trazer que a desigualdade ela é causada pela existência da propriedade privada. Né? Eu ter e o outro não ter. Tá? Seria a causadora de todos os males que assolam o ser humano. Ele ainda vai dizer que o homem nasce bom, é aquela pessoa que, aquele teórico que fala, e que a sociedade é que o corrompe. Tá? No contrato social proposto pelo Rousseau, inclusive é o nome do livro, de um dos livros dele, seria preciso definir a questão da igualdade e do comprometimento entre todos. Né? E a vontade individual e particular ela não deve submeter a vontade coletiva, o bem comum. Né? Então, a vontade individual é particular. A do cidadão que vive em sociedade e tem consciência disso, ela deve ser coletiva. Deve haver interesse no bem comum. Tá? Então, a pessoa, o indivíduo, ele deveria pensar-se também enquanto um partícipe de um coletivo, de uma sociedade, e que devia estar interessado no bem comum. Tá certo? O autor afirma ainda que a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos. Então, veja que Jean-Jacques Rousseau ele é um representante da democracia direta. Né? Ele vai dizer que a vontade geral ela não pode ser representada. Então, alguém não pode representar a vontade geral. Né? É preciso que cada cidadão ele se exerça diretamente. Mais adiante, a gente vai ter outro francês, Barão de Montesquieu, e onde vai dizer que é uma experiência eterna de que todos os homens com poder são tentados a abusar. Vocês acham, gente? Basta a pessoa ter um pouco de poder para abusar? Né? Montesquieu tinha essa compreensão. E para evitar isso, esse abuso de poder, ele vai propor um controle externo, né? Para que funcione o sistema político. É importante que tenha um controle externo, não pode ser somente uma instituição. Tá? É preciso que haja esse controle externo. E ele vai dizer, defendeu a criação de regras que estabelecessem limites aos detentores do poder, porque senão eles poderiam abusar, não é isso? De forma a manter a democracia política e a liberdade dos indivíduos. Por isso, ele propôs a divisão da esfera administrativa em 3 poderes, ou funções independentes entre si, que até hoje a gente vivencia isso, inclusive no Brasil. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, gente, o legislativo ele é responsável pela elaboração das leis. Tá? Ele é composto pelos representantes do povo. Tá? O judiciário ele aplica a lei que é elaborada no legislativo. Então ele é responsável por aplicar a lei, o judiciário. É composto pelos tribunais, pelos juízes, não é isso? Desembargadores, ministros e tal. E o executivo é quem administra. Tá? Claro, sempre amparado pela lei, mas ele é que administra o Estado. Esse é o poder executivo. Então, caberia ao poder legislativo a função de fiscalizar o poder executivo, né, para que ele não abusasse, elaborar e votar leis de interesse público nas instâncias relativas municipal, estadual e federal, e em situações específicas julgar autoridades como o presidente da República ou os próprios membros da Assembleia. Então, o poder legislativo tem esse poder. Tá? O executivo ele teria o poder do Estado, que, nos moldes da Constituição, claro, segundo as leis, teria por atribuição governar a nação e administrar os interesses públicos. Esse é o poder executivo, é o prefeito, é o governador, é a presidente. O judiciário seria exercido pelos juízes, cujas capacidades e prerrogativas de julgar estariam baseadas nas regras constitucionais e nas leis criadas pelo poder legislativo. Tá? Então, ele exerce as leis. Então aqui a gente tem uma imagem muito clara dos legislativos, né? Deputados federais, senadoras, deputadas estaduais, vereadoras, tá certo? Executivo, presidente, governadores, prefeitos e o judiciário, temos aqui a instância do Supremo Tribunal Federal, bastante falado no dia de hoje,
o chamado STF, não é isso? Os tribunais estaduais e os juízes compõem aqui o judiciário. E aí, mais adiante, vem esse alemão chamado Karl Marx, que vocês certamente já tiveram contato, onde ele vai dizer que o governo do Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Então, o Estado ele representaria os interesses da classe burguesa, não tinha como garantir os interesses individuais, a liberdade das pessoas. Tá? Ele vai fazer essa crítica, esse questionamento. E aí Marx e Engels eles acreditavam que um governo democrático era inviável numa sociedade capitalista, porque havia muitas limitações impostas pelas relações de exploração e de dominação entre as classes, aquilo que o Rousseau já vai trazendo. Né? Se alguém se submete a alguém, é difícil ela exercer a sua liberdade. É difícil ter uma questão democrática se alguém está submetido a outra pessoa. Não é isso? Para alcançá-lo seria necessário, portanto, mudar as próprias bases da sociedade. Então, no capitalismo não é possível ter um governo democrático. Para eles, Marx e Engels, né, os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem o direito à propriedade, tratam os indivíduos como iguais apenas formalmente. Então ele vai fazer essa crítica, né, que só formalmente os indivíduos eles são livres, né, eles têm liberdade para propor e compor a democracia, porque na realidade eles não são tão livres. Também se fazem essas críticas, né, aos judiciários, quando, por exemplo, vai julgar alguém poderoso, é mais brando, não é isso? Quando é uma pessoa mais humilde, é mais ríspido, não é? Então, é uma questão para a gente avaliar. Sendo assim, as democracias liberais seriam limitadas pela prevalência da desigualdade de classe, então era limitado por isso, e eram restritas as opções políticas. Nas palavras de Marx, por exemplo, né, na democracia liberal, quem governa é o capital, são os poderosos, a classe dominante. Tá? Então, gente, é importante a gente passando aqui rapidamente para falar desses autores, para pensar a nossa democracia, como a gente pensa a democracia, né? Como ela foi teorizada, como ela está sendo exercida hoje. Eu trago essa charge, né, de dois profissionais de saúde diante aqui de um corpo, onde um vai perguntar, mais uma vítima da pandemia de coronavírus? E a mulher vai responder, não, ela é da fome. Né, porque há determinantes sociais, há questões sociais de desigualdade que atuam diretamente em questões democráticas, né, que atuam diretamente na vida das pessoas. Então, uma pessoa morrer de fome na atualidade, tendo a produção de recursos que a gente tem alimentares, né, gêneros alimentícios, uma produção gigantesca no Brasil, que é um país exportador de elementos primários, né, de produtos primários como frutas, verduras, legumes, é algo que se precisa pensar, né, o porquê que isso ocorre. Tá? Então, essas questões sociais são de suma importância para a gente estar pensando no nosso tempo presente. Tá? Então, a gente para por aqui, né? Vamos dar prosseguimento na próxima aula. O mais breve possível, vamos fazer uma live para que a gente possa tirar as dúvidas, vocês possam questionar, trazer elementos novos, né? E poder estabelecer um diálogo, uma conversação sobre esse tema. Tá bom? Continuem, por favor, usando máscara, obedecendo, né, as orientações sanitárias, se cuidando, que logo mais em breve, quando todos nós estivermos numa situação mais segura, a gente vai voltar a se encontrar pessoalmente, tá bom? Eu queria agradecer a atenção de vocês e até breve. Tchau.